Muito bem. Vamos ver algumas mensagens aqui. Tem uma do Jair Dantas, de Macaé, no Rio de Janeiro, queria o comentário de vocês dois. Paz a todos. Eu sei que muitos afirmam a certeza da salvação e sei que isto é dito por fé. Mesmo que as Escrituras afirmem que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. 1 Pedro 1,5. E, por crer assim, muitos deixam de ser participantes do exercício experimental do amadurecimento, permanecendo sempre inconstantes, não experimentados na palavra da justiça, porque são meninos, conforme Hebreus 5,13. A salvação apresentada no Novo Testamento só será revelada quando a obra estiver completa. Durante esse amadurecimento, o cristão vai sendo experimentado e provado nas virtudes das obras celestiais, até que todos alcancem a medida da estatura da plenitude de Cristo, que é a obra completa. Uma vez a obra completa, completa para sempre. Não há registro de desvios dos já aperfeiçoados pelo processo da santificação, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, 14. Vamos lá. Reverendo Ageu, o senhor concorda com o Jair Dantas ou não? Eu concordo. Eu creio que aqueles que foram salvos permanecem firmes. Eu estava vendo aqui o texto de 1 João 2,19, quando João diz, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. A ideia de pessoas que estavam na igreja, saíram permanentemente, e João interpreta como? Caíram e perderam a salvação? Não, eles saíram porque não eram dos nossos, porque não estavam no número dos salvos. Cristo falou em joio e trigo, e quando os discípulos fizeram menção em fazer uma separação, ele disse, não, isso é para o fim. É Cristo mesmo quem vai separar o joio do trigo. Então, quando nós olhamos para as nossas igrejas, e como Dantas falou, há meninos na fé, pessoas que não têm compromisso, que não estão vivendo firmes com Deus, será que não é joio? Será que eles não estão no nosso meio, mas não são dos nossos? A nós não cabe fazer um julgamento nem separar. Mas é certo que haverá joio e haverá não salvos entre nós dentro das próprias igrejas. Tá, mas deixa eu explorar um lado da mensagem do Dantas, o Jair Dantas, que ele é de Macaé, no Rio de Janeiro, que o senhor não abordou. Me parece que ele está dizendo o seguinte, todos são chamados e tal, aqueles que ouvem, vêm para a fé e vão sendo aperfeiçoados, mas a salvação só se dá quando o processo de aperfeiçoamento chegar ao ápice. É isso que o senhor está defendendo no programa. Pois é. Salvação precisa ser definido em 3 tempos. Porque a Bíblia diz que nós já fomos salvos. É o processo de justificação. Cristo, quando morreu na cruz, ele tinha um número definido, nós cremos assim. João, ele diz, aqueles que o Pai me deu, eu não deixarei que nenhum deles se perca. Então, a salvação já foi efetuada na cruz, justificação. Há textos que mostram a salvação sendo efetuada hoje, nós estamos sendo salvos. Quando a Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, está se referindo à santificação. É a nossa salvação sendo operada. E há um sentido na Bíblia de que nós ainda seremos salvos. Quando a Bíblia diz, quando ela está tratando de glorificação. Então, para entender salvação, tem que entender esses 3 tempos. Já fomos salvos, estamos sendo salvos, santificação, e seremos salvos. Paulo diz que a nossa salvação ela está mais próxima do que quando no princípio cremos. Como assim está mais próxima? É porque ele está se referindo à salvação, à consumação, à glorificação. Tá. E o senhor, reverendo Ronald, como é que o senhor vê essa mensagem do Jair? É isso mesmo? Salvação é um processo de aperfeiçoamento que só termina quando a pessoa estiver aperfeiçoada? Não, se a questão dele, e eu estou entendendo assim, ele está defendendo a tese de uma vez salvo, sempre salvo. Estou entendendo assim. Eu acho que ele nesse está processo de salvação, né? Eu entendi diferente. Agora, o que eu entendo é o seguinte, né? Quando a pessoa entra no processo de salvação, o arminianismo defende o seguinte, a Igreja Metodista que aceita, né, essa ênfase teológica, vai também defender isso. Deus predestinou todos para a salvação. Todos? Todos para a salvação. Cristo predestinou todos para a salvação.
O que acontece é que no ato criador, né, todos foram destinados para a salvação. Na teologia metodista se chama graça preveniente. Né? Quando a pessoa nasce, ela nasce debaixo dessa graça. Então, todos são predestinados para a salvação. O que acontece dentro do processo? O que acontece é que, pelo livre-arbítrio, porque a pessoa pode escolher, em um determinado momento, ela vai ter que optar se ela aceita a graça, se ela aceita a salvação, se ela aceita o sacrifício de Cristo, a justificação, que aí se dá o segundo momento, é a graça justificadora, ela entra no processo de conversão. Quando ela tem a graça justificadora, quer dizer, ela entende o processo, é aquilo que, na visão metodista, quando Wesley passa por aquela experiência do coração aquecido, lá no 24 de maio, né? Quando ele entende que Cristo morreu por ele, todos os seus pecados foram perdoados. A partir daquele momento, ele começa a passar pela graça santificadora. O que é a graça santificadora? A graça santificadora é esse caminho que nos leva à salvação. Ou seja, eu vou, a partir de agora, me aperfeiçoar, vou pegar a palavra que ele usou, eu vou aperfeiçoando o meu caminhar de fé, até que lá na frente eu possa dizer com certeza que eu estou salvo. E eu estou salvo porque eu andei nesse caminhar, eu fiz o caminho, obedeci às regras e por isso eu tenho a certeza. Agora, reverendo, isso não é salvação por obras? Quando nós olhamos para o Evangelho, a palavra de Deus diz para nós que nós teremos o juízo. No juízo nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos, pelo que nós não fizemos, que deixamos de fazer também. É o que diz a palavra, a teologia defende isso. Né? Então, não é salvação por obras, porque a salvação é um ato da graça de Deus. Agora, nós, e o arminianismo vai defender isso, né, que nós fazemos parte dentro do processo de salvação. Quer dizer, nós temos uma parte dentro desse processo. A nossa parte é ter uma vida regrada, aceitar o que o Evangelho diz e colocar isso em prática. Isso tem a ver com vivência. Isso tem a ver com como que eu vou proceder a partir de agora em relação ao que eu fazia e como eu vou fazer agora. Entendi. Isso tem a ver com a minha experiência de fé. Tá, muito bem. Agora, o reverendo Ageu, o reverendo Ronald disse que no arminianismo, o arminianismo entende que todos foram predestinados para a salvação. Né? Só não vai ser salvo quem não quer, porque Deus predestinou todos para a salvação. Como é que o calvinismo entende isso? Nós entendemos assim, que se Deus tivesse predestinado todos para a salvação, todos se salvariam. Se Deus tivesse decretado antes dos tempos eternos, como diz Efésios capítulo 1, né? Que Allah ele nos elegeu, nos escolheu, então todos estariam salvos, porque não dá para imaginar o Deus todo-poderoso, o Deus soberano, que domina os corações dos ímpios, dos salvos, ele determinar algo na eternidade e isso ficar ao arbítrio humano. Porque por causa do pecado, esse é um fato, por causa do pecado, o ser humano não quer a Deus. Por causa do pecado, não adianta predestinar no começo e dar liberdade de escolha depois, porque Paulo diz na sua palavra o seguinte: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, se Deus determinasse no começo e deixasse ao arbítrio da pessoa escolher, ninguém escolheria ser salvo. O que nós entendemos é que Deus, da massa de pessoas que se perderam, Ele vai escolher aqueles que serão salvos. Cristo vem para morrer por um número definido, conforme nos diz o evangelista João. Por exemplo, João no capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A ideia de que Deus dá uma missão, dá um número definido para que sejam salvos.
E ele morre por estes salvos. Se nós entendermos que Cristo morreu por quem poderia ou não se salvar, a sua morte foi muito fraca. Nós entendemos que Cristo não derramou seu sangue em vão. Toda gota do sangue de Cristo derramada na cruz teve endereço certo e todos aqueles por quem ele morreu foram salvos. A morte de Jesus não é suficiente para salvar a humanidade toda? Pode falar, velho. O que o colega coloca é aquilo que Calvino defendia como graça restrita. Salvação né? limitada. É uma graça restrita. Ou seja, em determinado momento Jesus veio para um determinado número. É isso que está correto, né? Calvino defende isso. Agora, E a Bíblia? A Bíblia não diz isso, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas, isso aparece no Antigo e no Novo Testamento. Quando nós olhamos, por exemplo, a morte de Cristo, Cristo não morreu por um grupo por um pequeno grupo, morreu para toda a humanidade. E todos aqueles que aceitam a morte de Cristo como um ato por amor, um ato que os livra do pecado, e a partir daí começam a viver essa nova vida, então essa pessoa está resgatada. Essa pessoa vai começar a viver o Evangelho, vai começar a ter um novo proceder, e isso a coloca no caminho de salvação. Quer dizer, esse caminho, como eu disse no começo, ela pode em determinado momento se desviar? Pode. Agora, eu não posso conceber, né? Porque aí nós entramos na questão da dupla predestinação também. Né? Quer dizer, a dupla predestinação diz que uns foram salvos e outros não. Quer dizer, como que eu entendo a figura de um Deus justo, misericordioso e bom, que mandou seu Filho para nos resgatar, que diz assim, não, tem um grupo que está salvo e outro não. Para que ele mandou Jesus então? Para resgatar só os que ele queria. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, esse Deus, ele é injusto. Se eu olhar a partir daí, esse Deus... Todos. João capítulo 17 diz assim: E assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Verso 9. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Romanos 8, se eu me delongar, pode cortar. Romanos 8, capítulo 8, verso 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Ele elege uns, não elege outros? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Romanos 9. Romanos 9, 14. Isso. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E quando o texto fala em misericórdia, é porque havia a massa inteira de caídos. E aí, ele é Deus, ele pode escolher ou não. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno, ele continuaria sendo Deus bondoso, soberano e justíssimo. Mas ele decidiu não mandar todo mundo para o inferno, ele decidiu escolher. Mas aí é que entra o nó da questão. Que todo mundo merecia para o inferno, nós todos concordamos. Que Deus é bom, nós todos concordamos. Agora, o grande problema é, ele não manda todos para o inferno. E, segundo a postura que o irmão está defendendo, a postura calvinista, ele não manda todo mundo para o inferno, porque soberanamente ele elegeu um grupo dos perdidos para ser salvo. E deixou os perdidos perdidos. Né? Então, indiretamente, o responsável pela perdição dos perdidos é Deus, que poderia tê-los salvo, poderia tê-los eleito e não os elegeu. Concorda comigo? Concordo. Isso é complicado. No arminianismo, pelo menos, né, a decisão não é de Deus. Deus escolheu todo mundo para ser salvo, mas todo mundo optou pelo pecado. Agora, quem optar pelo arrependimento, ganha a salvação. É assim que o arminianismo ensina, não é? Isso. Tem pessoas. Então, pelo menos é mais, assim, digamos, democrático. Bom, eu já mostrei aqui que se houvesse opção humana, ninguém quereria Deus. Né? A ideia é que um morto, ele não tem vontade, um morto não busca Deus. Efésios 2 diz que todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Então alguém que está morto não tem ação. A Bíblia diz, nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Aí eu não preciso nem perguntar para o pastor Ronald, né? Porque ele vai dizer o seguinte, não, é para isso que existe a graça preveniente. Estão todos mortos nos delitos e pecados, mas a graça vai e fala a todos do Evangelho. Em vez de ser só a graça eficaz, que atua só no coração dos eleitos, como diz o Calvino, né? É a graça comum, vai para todos, e quem responder com fé está salvo. Quem não responder com fé continua perdido. Não é assim? O arminianismo né? Mas se Deus opera a graça, como é que alguns vão resistir à graça de Deus e vão dizer, não, eu continuo com a minha morte espiritual? Então eu vou fazer uma pergunta que ela judia da minha alma desde que eu comecei a ler a Bíblia. Realmente, é uma dúvida que eu tenho atroz. Porque, como eu disse aqui, né, eu sou presbiteriano, tradição calvinista, mas eu tenho grandes dificuldades com a doutrina da eleição. Por quê? O Senhor disse, ninguém pode resistir a Deus. Deus é soberano. A Bíblia ensina isso. Né? Operando eu, quem impedirá? Só que eu vejo em Gênesis, Deus tentando impedir a morte de Abel. Não é? Eu posso usar, Gênesis diz assim, Abel morreu contra a vontade de Deus. Deus não queria que Abel morresse. Tanto é que ele foi lá e falou com Caim antes. Caim, para com isso, o pecado jaz à porta do teu coração, cumpre a ti dominá-lo, não faça isso, tal. Vê lá o que você vai aprontar. E Caim não ouviu a Deus e matou Abel contra a vontade de Deus. Então, Deus deu ao homem liberdade de resistir à vontade dele. Por que o homem não resistiria à graça, sei lá que nome que se queira dar, né? Preveniente ou eficaz, enfim. Olha, não é fácil entender as coisas de Deus, não é fácil mesmo. E alguém que sente aqui e se propõe a tirar todas as dúvidas, acaba o programa. Não é fácil. Algumas coisas na Bíblia, no decorrer dos séculos, os teólogos resolveram, colocando aí, não resolvendo o mistério, mas pelo menos sinalizando, aquela área ali é misteriosa. Então, os teólogos, por exemplo, criaram o termo vontade decretiva, que é o que Deus decreta e acabou. Deus decretou a morte de Abel. Deus não foi pego de surpresa. Os teólogos falam também em vontade preceptiva, de preceito. Deus, ele decretou que Abel seria morto, mas ele disse para Caim, o pecado jaz à porta, o desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus deu preceitos, não matarás, depois, né, muito depois. Mas hoje, quando alguém é assassinado, aquilo não saiu da vontade decretiva de Deus. A Bíblia diz que a pessoa, quando morre, ela não morre nem antes nem depois. Todos os nossos dias foram contados e determinados quando nenhum deles havia ainda. Morreu porque estava escrito que morreria ali. Agora, os teólogos, eles avançam e, por causa de alguns textos que dizem, por exemplo, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, eles cunharam a expressão vontade de desejo, né? Desejo de que as pessoas sejam salvas, né? A tristeza que Deus sente ao ver o ímpio ser condenado. Deus não fica rindo quando o ímpio vai para o inferno, né? Se entristece. Então, há uma vontade de desejo, há preceitos para que as pessoas sigam, mas, acima de tudo, há um decreto de Deus. Porque se nós deixarmos em aberto, nós quebramos a onisciência de Deus. Quando nós falamos que Deus sabe todas as coisas e Deus é soberano, isso implica que tudo já está determinado, que Ele escreveu as linhas do mundo. Se nós não crermos assim, nós vamos para o desespero, em achar que o mundo está com linhas abertas e que a decisão do homem pode mudar a história. Eu vou chamar um intervalo. Nesse bloco a gente apertou o calvinista. No próximo bloco vamos apertar o arminiano. Afinal de contas, a saída calvinista é transferir para Deus todas as decisões, pelo menos é alguém que sabe o que está fazendo, então a decisão dele é justa, soberana, perfeita, boa, eterna, imutável e tal. No arminianismo, a decisão fica no nosso colo. E como não existe pecadinho e pecadão, e todo pecado é transgressão, e pode me desviar da salvação, como é que eu vou ter paz?
Como é que eu vou ter certeza que eu vou para o céu? Vou viver constantemente que nem Lutero, me chicoteando e aos pés da cruz implorando a misericórdia de Deus e tendo raiva dele como ele tinha. Voltamos já com o Vejam Só. Hoje é dia do Veja Só especial. Um programa que foi gravado na quinta-feira e que você está assistindo na sexta. Os comentários podem ser postados normalmente no site. Né? Por exemplo, o Wesley Silva Santos, ele tem 15 anos e é da Igreja Avivamento da Fé lá de Osasco, igreja que eu visitei muitas vezes em 2008, quando morei lá. Um ósculo santo para o pessoal lá de Osasco, pastoras missionárias. Tenho muita saudade daquela época. Ele diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre? Lógico que não, pois se salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, então até os bodes que estarão à esquerda de Jesus, conforme Mateus 25, 41, era para ser salvo, ou seja, os bodes que eram crentes, como o joio cresce com o trigo, assim seria eles entre o povo de Deus, que estava na igreja e que disseram, Senhor, Senhor, mas não entraram no reino dos céus, porque quem dirá aquele que estava no mundo e tinha se desviado? Paz e graça e fogo santo. O Marcos de Bela Vista de Covas, na Bahia. A paz do Senhor, eu acho que Deus é justo e não vai dar salvação para quem não merecer. Pois se fosse assim, nós podemos pecar e ir para o céu. Ele é da Assembleia de Deus de Bela Vista de Covas, né, na cidade da Bahia. A Lealci Ricardo Santos, ou Lealci, Breves, não, é uma cidade do Pará. Graça e paz da parte de Deus, creio que salvo, Deus nos conserva debaixo de sua graça, conforme Salmo 139, 16. Diz, teus olhos me viram, a substância informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E aí, reverendo Ronald, Deus não é soberano? Deus não já traçou o nosso futuro? Não está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, aos que dantes conheceu também aos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Esse versículo parece ir contra aquilo que o senhor falou de que Deus havia predestinado todos para a salvação. Nós entendemos que quando a pessoa entra nesse caminho de salvação, ela, em alguns momentos da sua vida, da sua caminhada, ela pode, como eu disse agora há pouco, né, voltar no caminho. Acho que a grande preocupação, por exemplo, de Paulo, ou mesmo de João, quando nós damos uma olhada lá no texto de Apocalipse, a carta às 7 igrejas, a recomendação nas 7 é para que as pessoas não desistissem, para que elas perseverassem, para que elas lutassem. Por que isso? Porque tinha muita gente abandonando a fé. Tinha muita gente desistindo. E naquele contexto, ele está dizendo o seguinte, olha, é preciso que vocês continuem perseverando, que vocês continuem batalhando na fé. Quando nós pegamos as cartas de Paulo, né, a carta Colossenses, Gálatas, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, o que nós sabemos é que tinha muita gente lá se desviando também. E qual era a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo é que esse pessoal que estava nessas igrejas pudessem continuar no caminho, pudessem continuar buscando a salvação. Tanto é que o alerta de Paulo nessas cartas é exatamente esse, para que eles voltassem no caminho. Reverendo, isso que eu queria que o senhor falasse. O que é voltar no caminho? Então a pessoa se converteu, aí ela se desviou. O que ela tem que fazer? Porque se ela morrer, ela vai para o inferno. O que ela tem que fazer? Se converter de novo? Não. Ela já se converteu. Ela passou pelo processo de conversão, ela recebeu a palavra, o Espírito Santo agiu na vida dela, ela entendeu que Jesus morreu pelos seus pecados e ela entrou no caminho. Beleza. Lá na frente, ele se desviou. Quando essa pessoa percebe que se desviou e quer voltar no caminho, existe o arrependimento. A teologia diz que para que haja perdão, de fato tem que haver sincero arrependimento.
Então essa pessoa se arrepende. Ela, no ato de se arrepender, ela tem a possibilidade de retornar no caminho, pedir perdão, se ofendeu alguém, se roubou, se lesou em algum momento, ela tem a perspectiva de voltar a essa pessoa e ressarcir aquilo que foi perdido, aquilo que ela tirou, ou pedir perdão. O exemplo claro é o de Zaqueu, quando passa pela conversão. O Zaqueu se converte, entende que ele errou, vai lá, ressarce o que ele lesou. Nós não sabemos se o Zaqueu, a partir daquele momento, continuou fazendo tudo certinho. O que nós esperamos é que sim. Né? Agora, um exemplo que os teólogos aí dão, né, é quando se fala, por exemplo, do Davi. Né? Eu acho que na Bíblia não tem um sujeito que tenha pecado mais que Davi. Né? O Davi pecou um monte. E ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. O que levou Davi, né, a ser conhecido assim? Porque era uma vez salvo, sempre salvo? Não. É porque se nós olharmos a vida de Davi, na sua trajetória, em muitos momentos ele demonstra arrependimento e volta no caminho. Isso faz com que Deus olhe para Davi e possa perceber que houve no coração dele um mover que fez com que Deus dissesse assim, não, realmente se passou por esse processo, se arrependeu, voltou para o caminho. Né? E são vários os outros exemplos que nós temos, mesmo na história da igreja, de pessoas que em algum momento estavam no caminhar da fé, se perderam na caminhada e voltaram, se arrependeram. Agora, eu vou ter que chamar um VT, que a repórter entrevistou pessoas, né? Ok. Saber, tá uma vez salvo, tá salvo, tá, vamos ouvir o que elas têm a dizer. E na volta, além de comentar o que as pessoas vão dizer, eu queria que o reverendo Ronald me respondesse o seguinte: se no caminho da salvação a pessoa se desvia e depende do arrependimento dela voltar para continuar salvo, né? Porque uma vez salvo não está salvo para sempre, como é que a gente entende o texto de Hebreus, quando Hebreus diz que se desviou, já era, não tem como reanimar o arrependimento nas pessoas que conheceram a graça e compartilharam das bênçãos divinas e tal, tarará, não tem como trazê-las de volta para a fé. Então, se no calvinismo diz que uma vez salvo está salvo para sempre, o arminianismo também não deveria dizer você está salvo, mas se desviou, acabou. Aliás, é a igreja que fala isso, né? Determinados pecados, como o adultério, por exemplo, na Congregação Cristã do Brasil, não tem mais volta, é pecado para a morte. Lá, né? O reverendo Ronald vai explicar como é que funciona isso para nós aqui já, quando a gente voltar das entrevistas feitas na rua pela Carla Viana. Salvação, garantia eterna? Desde que a pessoa creia na salvação, é assim. Mas se não crer, não adianta. Olha, eu acredito o seguinte, você é salvo a partir do momento que você continua no caminho do Senhor, né? A partir do momento que você se desvia, né, você tem também a decisão de voltar, mas é uma coisa que tem o livre-arbítrio. Com certeza, salvação em Cristo, garantia eterna. Uma pessoa uma vez salva, ela é sempre salva, na sua opinião? Sempre salva. É claro, se ela se desviar dos caminhos de Deus, é com certeza que ela está procurando a sua não salvação, né? Mas Jesus te salvou uma vez, certamente, eternamente está salvo. Sem dúvida. A vida passa muito rápida. Os céus e a terra passarão rapidamente. Mas quem está em Jesus tem a certeza de vida eterna. Eu creio que para todos aqueles que um dia aceitaram o Senhor Jesus e obedecer, porque a palavra do Senhor diz, se nós obedecermos, né, guardarmos, ouvirmos, guardarmos e obedecermos, teremos a salvação. Bom, continuar apertando o reverendo Ronald, porque eu fui bem cruel com o reverendo Ageu no bloco anterior, né? Então vamos lá. Reverendo Ronald, à luz de tudo que foi dito aqui e das perguntas que eu fiz para o senhor no bloco anterior, eu reformulo da seguinte maneira. Vamos imaginar um caso concreto. Eu me converto, né? Eu sou uma pessoa assim, bastante ímpia, cheia de vícios, né? Bebo, fumo, tenho um monte de mulher, que mais? Torço para o Corinthians, que mais? Roubo imposto, né? Sou um sonegador, desonesto, enfim, sou uma peste. Aí alguém fala de Jesus para mim e eu me arrependo e me converto.
vou para a sua igreja, né? Que fica lá em Pinheiros. Você, ovelha do irmão. Aí começo a estudar a Bíblia, assisto às aulas da escola dominical, ouço os seus sermões e vou moldando a minha vida, tirando essas coisas todas, né? A gente sabe que isso tudo não muda do dia para a noite. Sim. Né? Então, os pecados mais grosseiros, a gente vai trabalhando e tal, e vai tirando. Mas vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu paro de beber, eu paro de fumar, né? Acabo sendo batizado, né? Começo a não roubar mais os meus clientes, a não roubar mais o governo, mas alguns dos pecados, né? Eu não consegui me desvencilhar completamente. Por exemplo, eu ainda mantenho uma ou outra amante, né? Não vou sempre, mas ainda dou umas quedas e tal, né? E de repente eu sofri um acidente e morri antes de o processo de salvação ideal, né, se completar. Eu estou salvo ou estou perdido? Se essa pessoa, pegando esse caso hipotético, se essa pessoa disse estar no processo de salvação, se ela estava no caminho, mas ela não moldou de fato a sua vida, ou seja, ainda tem muita coisinha que ela escondeu lá, aquela coisa que eu não vejo, mas que Deus com certeza vê, né? Quando ela for lá e estiver diante de Deus, com certeza Deus vai cobrar isso dela. E essa pessoa então não será salva. Porque é aquilo que nós chamamos na igreja de hipocrisia, né? Quer dizer, o sujeito, ele conseguiu fazer algumas coisas e mascarar, né, o seu jeito de ser, mascarar algumas atitudes, mas lá no fundo ele ainda continua com os vícios. Ele conseguiu deixar alguns, mas continuou com os outros. Essa pessoa, lá na frente, se ele vier a falecer, mesmo estando na igreja, se ele estava na igreja, sofreu um acidente, mas ele tinha amante, ou ele bebia escondido, esse sujeito, ele não será salvo. Agora vamos completar a pergunta. Eu sei que o Reverendo Ageu está doido para falar, né? Já o senhor fala. Vamos supor que eu abandonei todos os pecados grosseiros, né? Me converti, me arrependi, abandonei todas as mulheres, abandonei os vícios, tal, abandonei todos os pecados grosseiros e começo a me firmar na fé. Só que aí uma dessas mulheres, tal, me liga numa hora que eu estou meio fraco, estou morrendo de saudade, não sei o quê, bababá, eu acabo caindo com ela, saí com ela. Então, voltei para como diz Pedro, né, a porca lavada voltou lá para o chiqueiro, não sei o quê, o cão voltou para o vômito e tal. E, quando eu estou lá com ela, eu tenho um infarte. Não infarte não, né? Eu passo mal e fico na iminência de morrer. O que eu tenho de fazer para não perder minha salvação? Tenho que me converter de novo? Não, é o que eu respondi agora há pouco. Quer dizer, se nesse momento o sujeito realmente se arrepende do que ele fez, entendendo que ele agiu errado, entendendo que aquilo que ele fez estava totalmente equivocado, e se esse arrependimento for sincero, porque para entender se o arrependimento foi sincero ou não, não cabe a mim nem a nenhum de nós aqui, é Deus que vai ver se esse sujeito realmente se arrependeu, né? Mas se ele se arrependeu de verdade, Deus salva? Sim, se ele se arrependeu de fato. Então, agora, na soberania, diz que é impossível renovar esse arrependimento? Quando nós falamos da soberania de Deus, né, em nenhum momento, por exemplo, o arminianismo entende que Deus deixa de ser soberano. Né? Exatamente pela sua soberania, exatamente porque Ele é Senhor de todas as coisas, é que Ele deu ao ser humano a possibilidade de escolha. Tá, mas Hebreus fala que quando há o cara volta para o pecado desse jeito, como eu descrevi, né, que Pedro fala, a porca lavada voltou para o chiqueiro, o cão voltou para o vômito, é impossível renovar o arrependimento. Não tem volta. Está lá em Hebreus 6 e Hebreus 10. Se eu for pela mesma linha que o pastor Ageu respondeu, né, há mistérios, né? Sim, então pode ir, né, para ele e para o senhor também, para nós todos. Porque existem situações onde eu tenho clareza de que nós não temos o discernimento real. E chega um momento onde
essa pessoa que pecou, né, ela vai depender não do meu julgamento ou do julgamento de qualquer outra pessoa. É Deus que vai julgar isso. E Deus pode olhar e dizer, não, para aí um pouquinho. Né? Acho que a coisa não é por aí. Fala, reverendo Agir. Diga. Eu acho que a parábola do semeador ajuda bastante nessa situação de alguém que se empolgou com a igreja, batizou-se e depois volta atrás. Na explicação da parábola, em Mateus 13, Jesus mostra o solo rochoso, né? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Depois ele fala da que cresce entre os espinhos, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, sufoca a palavra e fica infrutífera. Na visão do calvinismo, alguém que se declara convertido e depois abandona tudo para ir para o mundo, na nossa visão, é que nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Quanto a Hebreus 6, aqui é uma situação diferente. Aqui, a gente costuma dizer que esse texto aqui é muito próximo dos amigos do Evangelho. Sabe aqueles que estão na igreja, mas que nunca se converteram, nunca quiseram serem batizados, professar a fé, mas estão sempre por ali. O texto de Hebreus 6 mostra pessoas com uma proximidade tão grande que só falta se converter. Reverendo, o texto fala de pessoas que experimentaram. Mas é possível experimentar. Veja só, quando Jesus diz, muitos naquele dia dirão em teu nome, não é? As pessoas que fizeram aquilo, elas vão ser condenadas. Então é possível uma proximidade tão grande do Evangelho, como Hebreus 6 mostra, alguém que esteve tão próximo, foi iluminado, se tornou participante, provou a boa palavra, os poderes do mundo vindouro. Esses que tiveram tanto privilégio e a quem mais é dado, mais será cobrado, esses quando caem, o equivalente é crucificar para si mesmos os filhos de Deus, expondo a ignomínia. Esses aqui não tem jeito, não é que eles perderam a salvação, eles chegaram tão perto, eles participaram das bênçãos sobre o povo de Deus, porque quem está frequentando a igreja acaba recebendo bênçãos de Deus, mas eles voltaram ao próprio vômito, então eles estão crucificando o Filho de Deus de novo, e para esses não tem chance alguma. Vamos lá. A Irene Aparecido Antunes Teodoro, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Paz e graça, sim, somos pecadores, mas como estamos na graça, recebemos o perdão ao nos arrependermos do que fazemos errado. Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos resgata para a luz. Luiz Cláudio, da cidade de Divino, em Minas Gerais. Eu creio piamente que a salvação é para todos os que creem, mas Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então dá para perceber que se não permanecermos, não seremos salvos. O Luiz Cláudio, o charado anterior, né, mas esse é do Rio de Janeiro. Creio que o salvo está salvo. Porém, se o salvo se desviar, é porque não estava salvo. Pois para ser ovelha do Senhor deve ser obediente, né? Tem que ser fiel. O Remivaldo Ramos, de Boa Esperança no Espírito Santo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa passagem nos mostra que alguns que receberam a salvação não perseveraram. E senão, não precisava ter esse versículo na Bíblia. A paz do Senhor a todos. O pastor Cleverson Pereira do Vale, que é batista de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Uma vez salva, salva para sempre. A Bíblia diz que ninguém vai arrebatar das mãos de Jesus aqueles que são dele. Em João 5,24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Entenda à luz da palavra de Deus que o salvo não perde a salvação. A questão é, né, todo mundo que diz isso, mas e se ele cometeu um pecado grosseiro? Renunciar à fé, declarar que não crê mais em Jesus, né? Tem um aspecto também, Heber, eu me lembro sempre nesse assunto da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele abandonou tudo, foi para o mundo e depois voltou. Então, é possível que nós conheçamos alguém que foi criado na igreja, saiu da igreja, mas a gente não sabe qual vai ser o fim dele. Se depois do mundão, lá no final da vida, numa cama de hospital, ele não decide voltar para Cristo. Não é? O filho pródigo está aí para a gente não julgar. Mas lá no filho pródigo, o texto lá no original diz que caindo em si, né?
Ainda em si ele percebe. Então, mas é né? possível. Foi uma opção. Né? Ele tomou a decisão de voltar. Né? Esse texto está mais para o livre-arbítrio Sim. né? do que propriamente para o mas- haver salvo, sempre salvo. Eu Que o objetivo da parábola é mostrar que Não o pai é. está esperando. Exatamente. Se o pecador voltar, não sei por que ele volta, mas se ele voltar, o pai está esperando. Exatamente. É isso que importa. Eu acho que eu acho que um ponto-chave é o seguinte: quando alguém que saiu da igreja, ele se arrepende e decide voltar. Acho que o ponto-chave é o que gerou arrependimento nele. No caso de Davi, por exemplo, que pecou o que pecou e aí ele volta aos caminhos de Deus. Será que foi apenas uma convicção dele ou Deus tocou no coração dele? Eu acho que esse é o ponto-chave. Né? Porque se eu disser, não, Davi com as próprias pernas pensou e decidiu em voltar. Arminianismo. Mas se eu pensar, não, Deus tinha um plano, tocou no coração. Se Deus interferiu, é que Deus tinha um plano eterno e aí a gente vem para o calvinismo. Bom, Deus tem um plano eterno, mas nós não temos a eternidade para discutir o assunto. O programa chegou ao final e eu sei que você tem bastante interrogações, mas você ouviu muitas coisas dos dois professores de teologia. Então pondere sobre isso. Né? Talvez algumas respostas você já tenha conseguido e se quiser, né, você pode endereçar seus questionamentos diretamente para o reverendo Ageu, que eu agradeço muito a presença do senhor, e para o reverendo Ronald, que eu também agradeço muito. Ambos representaram com galhardia e muita e rara competência a linha teológica que ambos esposam. Né? E ficou claro que essa é uma questão que só vai se resolver no céu, se é que vai se resolver. Né? Como já disseram vários teólogos. Sobre esse assunto, há um livro denso, difícil, mas quem gosta vai se deliciar. Predestinação e Livre-Arbítrio. É um livro escrito por 4 autores, 2 calvinistas e 2 arminianos que ficam discutindo entre eles todas as questões e todas as possibilidades a respeito disso. É da editora Mundo Cristão e quem se interessar pode ler. Você não vai tirar suas dúvidas, mas vai perceber que o assunto é muito mais denso, muito mais complexo do que a gente pode demonstrar num simples programinha de televisão, como é o Vejam Só. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus, nos vemos no próximo programa. Vou pra onde brilha o sol, vou pra onde brilha o amor, com Jesus eu vou, vou pra onde o dia não tem fim, só alegria para mim, Jesus Cristo me salvou.